O perdão é feito na fase processual. Vou repetir. Enquanto a renúncia é feita na fase pré-processual, o perdão é feito na fase processual. E aí tem uma diferença fundamental também entre eles. Diferença que é sempre cobrada em provas. Vamos pensar novamente. Renúncia na fase pré-processual. Eu estou no inquérito, portanto. Você me ofendeu, você que está em casa me ofendeu, e eu estou pensando em renunciar. Eu renuncio. Você precisa concordar com essa renúncia? Precisa ou não? Evidente que não. Por que não, Madeira? Porque não há nada que você possa fazer para me obrigar a promover ação contra você. Estou na fase do inquérito. Percebeu? Estou na fase do inquérito. Você não vai me obrigar a promover ação contra você. Então perceba, a renúncia não depende da concordância do ofensor. E o perdão? Perdão é diferente. Perdão é diferente. No perdão, a coisa se dá da seguinte forma. Eu já estou no processo, não estou? Se eu estou no processo, significa que precisa da concordância do réu. Eu posso até oferecer o meu perdão a você, mas se você não aceitar, o processo vai continuar. Está claro isso? Marque, portanto, essa segunda diferença. Na renúncia, não há necessidade de concordância do ofensor. No perdão, esta concordância é necessária. Tudo bem? Agora, lembra que a gente deixou uma pergunta aqui no pop-up, uma pergunta aberta para responder? Lembra? 5 pessoas te ofendem, xingam, ação penal privada. Você promove ação penal contra 4. O que acontece com relação a essa quinta? Já entendeu, né? Ocorre renúncia. Renúncia do direito de queixa. Renúncia. Você praticou um ato incompatível com a vontade de processar. Aliás, você deixou claro, não quero processar essa quinta pessoa. Houve a renúncia em relação a ela, mas tem um detalhe, não tem? Não vale aí o princípio da obrigatoriedade, o princípio da indivisibilidade, não vale isso? O princípio da indivisibilidade? Se eu renunciei em relação a um, essa renúncia se estende a todos os outros. Vamos ver de novo? Se eu renunciei em relação a um, essa renúncia se estende em relação a todos os outros. Está claro isso? Tudo bem? Então fique atento aí, meu amigo, que no caso de ação penal privada, tendo em vista o princípio da indivisibilidade, se eu faço a renúncia em relação a um, ela se estende aos demais. Ok? Tranquilinho? Beleza. Agora vejam. Também é importante que se observe ainda sobre renúncia em perdão um segundo aspecto. Ambos, aliás, renúncia e perdão, essas causas de extinção da punibilidade, podem ser expressas ou tácitas. Sim. Expressa. Olha, eu estou renunciando, se num documento qualquer lá em cartório. Ou perdão, ofereço perdão expressamente nos autos. Tudo bem? Tranquilo? Agora, também podem se dar de maneira tácita. E o que é a renúncia tácita e o perdão tácito? Ambos também são causas de extinção da punibilidade, mas eles representam, na essência, a prática de um ato incompatível com a vontade de processar. Eu vou repetir. Eles representam a prática de um ato incompatível com a vontade de processar. Veja, vamos pensar novamente nesta questão. Um caso clássico. Imagine que tenhamos
duas famílias rivais, Montecchio e Capuleto, Berdinazzi e Mezenga, né? Desde Shakespeare inventou essa história de famílias rivais em Romeu e Julieta, e acabou depois isso refletindo até hoje com os Berdinazzi e com os Mezenga. Um chefe de uma família ofende o chefe da outra. O chefe de uma família ofende o chefe da outra. E aí, o ofendido pensa em processar o ofensor. Ele vai, pensa, conversa com seus conselheiros e eles falam, quer saber? Vamos deixar isso para lá, vamos selar a paz entre as famílias, vamos fazer um casamento entre os nossos dois filhos, Romeu e Julieta. O que aconteceu aí? E ambos são padrinhos e dividem os custos da festa. Eu não tenho a prática de um ato incompatível com a vontade de processar. Eu não tenho isso. É evidente que eu tenho. Nesta situação, quando isso ocorre, meu amigo, nesta situação, então, acabou. Aí haverá renúncia tácita, ou, se já estiver correndo o processo, perdão tácito. Tudo bem, tranquilo. Então preste atenção. Falei de renúncia e falei de perdão. Falei que eles podem ser expressos ou tácitos, e ainda lhe disse que a diferença entre ambos se dá principalmente quanto ao momento. A renúncia na fase pré-processual e o perdão na fase processual. A renúncia não depende da concordância do ofensor. O perdão depende. Tudo bem? Mas nota que eu estou falando de renúncia do direito de queixa. E aí eu te pergunto, existe renúncia de representação? Representação? Existe? Madeira, representação? A ação penal pública é condicionada à representação. Te dei um tapa na cara, lesão corporal leve. Existe renúncia da representação? Presta atenção. Essa é uma clássica perguntinha de prova, de qualquer prova. Prova de OAB, prova de concurso público, prova para síndico do seu prédio, cai isso. Existe renúncia de representação? Guarde a seguinte ideia. O Código de Processo Penal não prevê. Não há previsão no Código de Processo Penal de renúncia da representação. Há previsão de retratação, que é o voltar atrás. Mas a retratação não gera extinção da punibilidade. Ok? Mas há duas exceções. Há duas leis que prevêem de maneira expressa renúncia de representação. Sim, há duas leis que prevêem isso. Vamos anotar aí? Vamos anotar? Lei Maria da Penha e Lei 9.099 de 95, Juizados Especiais Criminais. Sim, anote aí. Na Lei Maria da Penha e também na Lei dos Juizados Especiais Criminais, há a previsão expressa de renúncia da representação. São as únicas leis que prevêem isso, as únicas. Então, eu quero que isso fique muito claro para você, mas assim, de maneira bem firme no seu espírito. Regra geral, não há renúncia de representação. Temos duas exceções. Lei Maria da Penha é a primeira exceção e o Juizado Especial Criminal é a segunda exceção. Tudo bem? Tranquilos? Ok. Mas vamos avançar aqui. Eu falei de renúncia e perdão. Quero falar agora de perempção. Sim, perempção. Perempção é uma causa de extinção da punibilidade da ação penal privada. Cuidado aqui, já vamos deixar desde logo isso claro. Perempção somente se aplica à ação penal privada propriamente dita ou à ação penal privada personalíssima. Perempção somente se aplica a essas duas hipóteses. O que eu estou querendo dizer é que não se aplica a perempção na ação penal privada